TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez, temos a alegria de levar até a sua casa este programa que é da doutrina espírita, mas que atende amplamente a razão, porque o senhor Allan Kardec já dizia mesmo que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as faces, em todas as épocas da humanidade. E assim, em virtude disso aí, a doutrina espírita atende amplamente a razão. Nada é levado para o sobrenatural, absolutamente não. Mas tem explicação para tudo, porque veio exatamente da fonte dos espíritos. E, aliás, cujo surgimento estava absolutamente previsto, como se vê na Escritura, no final dos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos e por aí afora. Então, vamos iniciar nesse dia maravilhoso e sem chuvas. Como está você, Vecmília? Tudo Graças bem? a Deus, seu Gama, tudo ótimo, Frio senhor. está chegando para nós, né? Está um pouquinho já começando a ficar bem frio. Mas vamos lá, meu irmão. Então, você pode fazer a abertura, que eu ainda estou com um princípio de gripe que está me incomodando, sabe? Perfeito, perfeito. Gripe normal, tá? Ok. Alô, pessoal, é uma satisfação estar diante de vocês todos. Tá? O programa Enfoque Espírita é aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. O programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. E pelo Facebook, é só vocês acessarem, colocando lá em cima da página TVC Correio da Manhã, assim como no Instagram, TVC Correio da Manhã. Aceitamos também perguntas, sugestões e reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail para nós, que nós responderemos. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Mas o mais importante também, toda a programação deste canal TVC Correio da Manhã é veiculado também em outras cidades aqui do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, e também Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, que vocês vão ver, assistir uma excelente programação, tá certo? Então, passemos então a nossa leitura da nossa página do livro Palavras de Vida Eterna, tá certo? Vindo através de Chico Xavier e... de Emmanuel. Quem ditou foi Emmanuel. Então, no capítulo 10 deste livro... Vecmília? Sim. A gente nunca esclarece. Mas não é à toa que Chico recebeu tantas obras dele, mais de 400, certo, né? E obras grossas como essa que você vê aí. Isso. Foram vidas inteiras dedicadas à doutrina espírita. Mas, enfim, é importante saber que Emmanuel, em latim, quer dizer... Deus conosco. Deus conosco. Se traz que nem os telespectadores não têm obrigação de saber. Sim. Mas significa Deus conosco. Exatamente. E as principais obras do Chico vieram através de Emmanuel. De Emmanuel. Um espírito muito evoluído. Muito evoluído. Tem uma história muito linda, contada em vários livros, né? Perfeitamente. Então, o título, Vencer o Mal. Abre aspas. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso, quem disse isso foi Paulo. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Diz o seguinte: comumente empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo
e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque, em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Perdoai 70 vezes 7. Ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Isso é muito atualmente. Vou repetir: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É o que nós devemos fazer sempre, não é isso, seu Gama? E digo mais, eu abri por acaso, estava vendo o noticiário hoje, saí impressionado com, ontem, e saí impressionado com, digamos assim, os retratos, porque hoje em dia uma guerra, você pode mostrá-la quase que ocorrendo com as fotos, os filmes, horrível, etc. Né? Não, uma coisa horrível. E triste com esse fato de você ver uma nação pacífica, sem problema, sendo dizimada, né, na face do planeta, e vai ser vencida incontestavelmente, porque o resto do Ocidente se acalmou. Aí eu abri isto aqui, que não estava previsto. Passos da vida. E olha só, li esse trecho aqui. Aí você vê assim, se as letras bastassem, não tem nada a ver. No entanto, você me permite ler também ela hoje? Com certeza, por Medite favor. ou comente, se você quiser, cada item. E os senhores telespectadores, prestem atenção, isso foi recebido por Francisco Cândido Xavier. Quando? Nossa Senhora, muito tempo atrás, então, podemos dizer a primeira edição, 2000, segundo a impressão, 2010. Certo, muito antes, Chico Vivo aí com a gente. Então, lê essa página, por favor. Se as letras bastassem. Então, vamos lá. É no Olha item... que coisa linda, senhores telespectadores. Vejam como é atualíssimo. Olha só. E também foi ditado por Emmanuel, que diz o seguinte: se as letras bastassem, não teríamos as nações superalfabetizadas na Terra patrocinando o ódio e a destruição em conflitos de morte.
Se as letras bastassem, não contemplaríamos a religião detida no culto externo e a ciência tanta vez convertida em arma de extermínio nas mãos da inteligência destambelhada. Se as letras bastassem, não identificaríamos o suicídio por enfermidade moral, alastrando-se de preferência entre as classes privilegiadas pela cultura do cérebro. Se as letras bastassem, de certo, não seríamos defrontados na atualidade pela indústria crescente do aborto delituoso nos lares que a instrução e o reconforto assinalam, em muitas ocasiões, com o beneplácito de muitas autoridades humanas. Não vale ensinar tão somente a técnica do fazer. Necessário, antes de tudo, saber fazer o bem de todos. Repletar-se-ão as arcas de um povo com ouro fácil da economia de absorção indireta. Todavia, se esse povo ignora como utilizar a riqueza na exaltação da grande fraternidade que rege a vida, nessa mesma grandeza de que se orgulha, encontrará os agentes letais de miséria e do desespero. Adonar-se-á o homem com títulos respeitáveis no campo das profissões, entretanto, se não busca movimentá-los no auxílio aos outros, nessa mesma vantagem particular, surpreenderá o caminho descendente para a ruína. Impossível dispensar a escola, que ilustra o raciocínio, mas, antepondo-se a ela, é indispensável se erga no mundo a orientação que apura o sentimento. Antes de conhecer, é forçoso compreender, a fim de que o passo da criatura não se desvie do rumo certo. Por isso, sem dúvida, que Jesus, embora anjo entre os anjos e sábio dos sábios, preferiu manifestar-se entre os homens como sendo o divino mestre do coração. Quem assinou? Emmanuel. É linda a mensagem, é atualíssima, parece que saiu hoje de manhã da irmã de Chico. E ele já sabia isso já lá atrás, não é isso? Exatamente, impressionante. Você vê o mundo envolvido numa guerra que você vê acontecendo, as coisas sendo destruídas, as pessoas morrendo, e acha-se isso normal. Exato. Isso dentro de povos que seguem pessoas que falam em amor, em caridade, etc., mas a gente está assistindo impassível. Nem as orações estão sendo mais voltadas exclusivamente para pedir a paz. Perfeito. Impressionante como o Espiritismo traz essas coisas com 15, 20 anos de antecedência, não? Olha, eu digo porque isso foi uma das reimpressões, não é isso? A gente pensou que essa ideia de Segunda Guerra Mundial, etc., ia parar por ali. Não se está vendo, pode acontecer a qualquer momento. Mas olha, com certeza a espiritualidade e o próprio governador do planeta Terra, que é Jesus, estão movimentando-se arduamente para que não venha a acontecer. E nós devemos, pessoal, rezar justamente para que haja a paz. Para que possamos, daqui a pouco, entrarmos em definitivo no plano de regeneração. Bem, agora vamos ao nosso estudo, porque já chamamos a atenção dos nossos telespectadores. Isso. Como eu mesmo fui chamado a atenção quando abri, por acaso, isso. no dia que ia falar mensagem. Exatamente, e pensando nisso, nessas guerras, etc., que estão isso. aí.
que doutrina nenhuma conseguiu só por ela mesma resolver o problema, sem a nossa transformação ética e moral. Então, até falamos tanto aqui sobre as leis morais, não é isso? Exatamente. E depois de terminarmos as leis morais, estamos vendo aí que o povo mesmo assim não deu importância. Bom, vamos então ao desenvolvimento do programa. Deixa com você o início, tá? Então, nós estamos exatamente em perdas dos entes queridos, na quarta parte, que é das penas e gozos terrestres, pessoal. Tá certo? Pergunta 934. Vamos lembrar que nós estamos estudando o item 2. Vamos começar. São, na verdade, 6 itens dessa questão, nesse artigo. Então, nós vamos lá, no segundo diz, perda dos entes queridos. É o título. Isso. Então, a 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor. Perda dos entes queridos, também em guerra, hein? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Essa causa de dor atinge, assim, o rico, como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e como é a lei. Tendes, porém, uma consolação por poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. Agora, importante, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Olha que coisa maravilhosa essa última frase. Está demonstrando, então, é importante entendermos que existem outras possibilidades, desde que a mediunidade seja considerada na sua extensão e grandeza. Exato. É evidente. Pessoas com o potencial de um Chico Xavier, de um Francisco de Assis, sim, pessoas que transformaram o mundo entre antes dele e depois dele, que trouxeram novas perspectivas para o mundo, esclarecendo pontos que a gente já sabia que eles existiam, porque já existem afirmações de Jesus claras como água, mas eram mal interpretadas. Exato. Agora não. Então a gente vê como isso é importante. Enquanto não dispõe de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Isso nós fomos indiretamente, naquela época não se podia falar, eu vou botar entre aspas, pessoal, transcomunicação instrumental. É o que ele diz aí, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Isso é importantíssimo, não é isso, seu Galo? Justamente numa época de transcomunicação instrumental. Exatamente, a comunicação vem por aparelhos de TV, logicamente, havendo uma interação entre aquele que vai fazer a comunicação e aquele que está recebendo-a. Pois é, a transcomunicação instrumental, nossa, como ela é importantíssima. Sim, né? Não tem a menor dúvida. Então, tem algumas perguntas aí que depois de nós lermos mais alguma coisa, nós poderíamos abordar. Eu separei, que elas são muito interessantes, tá? Mas não precisa ser lida agora. A gente só para deixar para você consultar, eu também, para falarmos aqui como referências mais atuais, tá? Exato, perfeito. A hora que você quiser parar, senão depois nós começamos na 935, que eu não estou daqui. Então, pessoal, mas no momento nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
voltando então assim ao segundo bloco do programa Enfoque Espírita, nós estamos exatamente em um subitem do Livro dos Espíritos, a quarta parte, tá certo? Que é das penas e gozos terrestres. Nós estamos estudando agora perdas dos entes queridos. É muito importante quando acontece isso numa família. A família fica desesperada, quer dizer, demonstrando que a dor é natural, a separação é natural, mas não é eterna. A gente vai encontrar com eles mais cedo ou mais tarde. Não, né? é isso. No entanto, a doutrina espírita aponta isso para nós. E olha que não apontou dentro das leis morais, não, mas podia ter apontado. Isso aqui é um complemento das leis morais. Tá? Isso. Bom, porque ainda estamos na quarta parte. Isso. Bem, 935. 935. Que se deve então pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver nisso profanação. Quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. Nossa, isso aí merece uma grande comemoração. Porque, às vezes, está se falando isso, quando o senhor Allan Kardec lançou, já ria naquela manifestação dos espíritos, isso não pode, não sei o que e tal, porque as grandes fases do ser humano de conhecimento, naquela época estava tudo gerado ali na França, né? Uhum. Então aquilo foi uma sacudidela. Demorou algum tempo para os homens da Terra absorver que a comunicação mediúnica é uma coisa extraordinária para o nosso crescimento. Exato. Senão nós ficaríamos toda a vida vegetando. Lembrei-me, seu Gama, de Moisés. Moisés fazia também essa comunicação mediúnica, pessoal. Devido ao excesso e o uso inadequado daquele pessoal que estava junto de Moisés naquela época, houve a proibição. Mas continuou com ele. Exato. Olha que interessante. Então, os ensinamentos continuaram partindo dele. Partindo dele. Porque E ele... sendo ensinado que ele fazia, mas é que agora está proibido. Mas ele continuou fazendo. Continuou fazendo. Interessante. E vamos prosseguir então na resposta. A prova de que assim tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Olha que coisa interessante, desde que não seja uma comunicação frívola. Não. Tem que ser dentro da moral. Fazer perguntas para o crescimento não só de si, mas de outros mais que estão à nossa volta. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Olha, quantas ele repete vezes novamente. Foi apontado isso, né, de que era uma profanação fazer isso, o combate, mas o fenômeno mediúnico vem agredindo, é a forma de dizer assim, educando o mundo desde a África. Exato. Naquela época de muito pouca cultura, já havia, digamos assim, uma cultura com relação aos espíritos desencarnados. Tinha outros nomes, outras funções, motivos pelos quais eles foram aceitos naquela circunstância. Porém, é muito importante que se leia, não há profanação. Aqui a resposta, que deve pensar da opinião que se considera profanação as comunicações com o além-túmulo. Ora, já ouvi gente afirmar isso para mim. E a resposta está aqui. Não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. Então, muitas vezes, dentro de outras denominações religiosas, se pode chamar assim, porque o fenômeno mediúnico existe, você não pode viver sem aquilo. Não adianta. Com certeza que entendeu? Sim. São médiuns que se manifestam, mas também são médicos. São pessoas que ensinam coisas extraordinárias através desses médiuns. Exato. Vidas que se salvam. E, no entanto, a gente fica aqui achando tem que é profanação. Aqui tem uma citação muito interessante. Diz assim, sentem-se felizes por vos lembrardes.
Olha que coisa. Como é que você sabe se um espírito está bem? Ou melhor, qual a felicidade de um pai ou de uma mãe que já desencarnou e o filho, em conversa, diz assim: Poxa vida, vocês lembram como mamãe dava gargalhadas sobre determinados assuntos? Ria-se tranquilamente, era uma coisa maravilhosa, todo mundo muito bem. Essa lembrança positiva faz com que o espírito desencarnado venha receber o que, gente? Venha receber exatamente os fluidos positivos do pensar adequadamente. Claro. E eles ficam felizes com isso. Me recordo de que eu começava a aderir à doutrina espírita logo que me casei e me tornei maior, porque eu me casei muito rápido. Então, a possibilidade de colocar-me em comunicação com os espíritos era algo que, para mim, era absurdo. Uhum. Eu não estou nem atacando, eu era apenas achava que era absurdo. Pois bem, olha essa informação aqui embaixo que eu vou ler. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Eu até poderia deixar só uma lembrança daquele Dona Rosa, pessoa tão simples, e, meu Deus do céu, fui até lá para levar um amigo nosso, cujo filho havia tido um acidente sério, e eu levei até lá, ele estava inconsolado. E aí veio, então, essa história. Mas você acredita mesmo naquilo? Ora, a possibilidade de pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona o meio de conversar com nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Aí eu levei essa pessoa ao Chico Xavier. O Chico disse o nome do pai dele, a profissão do pai dele, sem que ele chegasse perto do Chico. E não podia ser pai dele, porque essa profissão não permite que a pessoa seja casada. Sim. É princípio dessa profissão. E aí, então, ele ficou espantado. Como é que o Chico sabia? Eu digo, também não sei, mas a mediunidade sabe. Exato. Aí ele já entendeu que a mediunidade era uma realidade. Exato. Pela evocação, aproximamos nós deles e eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Estou falando isso que todo dia as pessoas... Mas o senhor é espírita, acredita mesmo nos espíritos? Eu digo, gente, raciocina, pega o livro. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunhos do afeto que nos guarda e a alegria que experimento para nos lembrarmos dele. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos por seu intermédio dos pormenores da nova existência, a que passaram a adquirir a certeza que um dia nós iremos a eles juntar. E vou revelar um fato pessoal. De público, qual é o problema? Não tenho medo nenhum. Pelo contrário, tenho felicidade de contar isso. Levei aquela pessoa e, enfim, depois veio a resposta a me dizer o seguinte. A resposta não, quando eu não quero ficar perto da revelação do que vocês querem conversar com os espíritos que estão se manifestando. E eles acharam que, ou pelo menos alguém decidiu, que eu deveria assistir. Eu digo, não, é coisa de marido e mulher, eu vou respeitar. E aí me afastei um pouco, disseram assim para mim, verdade isso, verdade absoluta, eu juro pela minha vida, pela minha saúde mental. Com certeza. Aí a cidade filho, e você sabe desse fato, os telespectadores não. Eu disse, senhora, senhor Gama, se o senhor vai se afastar, eu digo que eu não quero me meter na vida deles, tem que conversar com você. Você é uma caneta que não pode faltar tinta. Eu fiquei aquilo orgulhoso. Eu estava escrevendo bem, como eu sou presunçoso, imagina. Aí eu aceitei e fui para casa. O Chico mandou dizer, não, absolutamente você se enganou, não é não, volta aqui. Mas eu já tinha ido, eu tinha entendido, claro, para mim como água. Você é uma caneta que não pode faltar tinta. Para quem está publicando livro, consertando estatutos das casas espíritas, etc. Falei, tá, beleza, eu já entendi. Mas não é isso não. O que é? Você, meu irmão, posso falar franco então? Eu digo, pode e deve, porque eu não entendi nada. Você conhece. A resposta foi, você está com câncer de próstata e tem que operar com urgência.
Exato. Nem o médico acreditou. E o médico disse para mim assim, quando eu falei com ele, se você vive metido com esse negócio de macumba, eu não gosto disso. Eu digo, peraí, eu nunca fui a uma macumba, não, nada disso. É uma revelação espiritual, eu estou espantado. Eu não tenho nada, eu não sinto nada, nem coisa nenhuma. Certo. Pois, ele disse assim, então faz o seguinte, vou fazer isso, vem aqui no dia seguinte, amanhã de manhã, fez um exame rápido, quer dizer, na verdade tirou um pedacinho do que ele achava que tinha, ou poderia ter, da próstata, com uma agulha. Eu fui colocar, tirou um pedacinho, mandou o exame, era câncer. Então eu fui operado, isso tem mais de 20 anos, nunca tive consequência nenhuma, mas para ver como, na quarta parte do Livro dos Espíritos, a explicação exatamente do que se passou aquele dia comigo. Exato. É muito Uma revelação extraordinária, invisível para quem quer que esteja encarnado. Perfeitíssimo. Faço questão de te dar isso. Então. Bom, vamos para a pergunta 936. Exato. Como é que as dores inconsoláveis do que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com estes. É impressionante, uma determinada pessoa, na verdade, de Manaus, tem me telefonado quase que todos os dias, dizendo, então, desde que eu aderi à causa espírita, estou fazendo aquilo que você determinou. Eu digo, eu não determinar nada, a doutrina espírita, e te mostrei que faz isso e isso. Isso. Pois, olha, desde que eu modifiquei, dá tudo certo para mim, eu vou em paz. Ainda tenho divergências domésticas, etc. Claro. É natural, todo mundo tem. Mas, digamos assim, aquilo que eu estou dando, recebo muito mais de uma forma extraordinária, nunca esperado. Mas que eu coisa sei como boa, esperado, não é isso? Né? Bom, já falamos da 936. Fomos até o final? Eu tenho uma anotação grande do Kardec que eu acho que podemos passar para o item seguinte, não é isso? 937. Então, Porque aí eu remeto para os nossos amigos telespectadores que estamos aqui utilizando uma técnica que exige que nós saibamos eliminar os dados que acrescentam aqui para a gente entender porque muitos de nós somos submetidos a um tratamento doloroso e outros que, pelo contrário, são atendidos de uma forma surpreendente. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ver o Dr. Edson Cavalcante de Queiroz na minha casa, recebê-lo, conversar com ele, trocar com ele receber as entidades, ele nos dá revelações, assisti-lo, oferecer o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz para que ele operasse lá espiritualmente. Claro. Ele o fez, né? E muita gente foi curada e até hoje a gente lamenta o deperecimento dele a curto prazo. Cito isso para mostrar que efetivamente os homens devem estudar a doutrina espírita. Não basta fazer reunião mediúnica. Não. A doutrina espírita é bela demais para não ser discutida em família. Ficar somente restrita ao livro. É só restrita ao livro. Você tem o livro, mas não estudou, não meditou, não trocou ideia com os seus filhos, isso aí vem através da dor. E não colocou em prática, né? Exato, não colocou em prática. Exatamente. Então, seu Gama, nós vamos agora para um outro item, seguinte, né? Decepções, ingratidão, afeições destruídas. 937. Isso. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Vecmir, se você me permite, apenas eu gostaria de uma pergunta não escapasse aqui, tá? Que é a pergunta 346. Olha... Deixa eu acessar lá atrás, seu Gama. Hein? Deixa eu acessar lá atrás. Não. 346, não é isso que o senhor quer? 346. Tá, achei já. Já achou? Diz o seguinte: que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento?
Está escrito, escolhe outro, claro. Isso é Agora, muito qual a interessante. utilidade dessas mortes prematuras? Olha aí. Dão-lhes causa, as mais das vezes, às imperfeições da matéria. Muitas vezes nós estamos subordinados à matéria que nós recebemos. Exato. Então, a nossa desencarnação não é só na data exatamente marcada. Acidentes, livre-arbítrio mal usado de Usado. terceiros, Uhum. faz com que, lembra isso. Então, estou só querendo mostrar isso, porque nós estamos falando perda dos entes queridos. Exato. Que é o que sempre diz, mas por que Deus deixou morrer um filho tão bom assim? Ou a imperfeição da matéria é o livre-arbítrio de terceiros. Agora Perfeito. sim, agora podemos voltar a falar Então, de nós vamos decepções, então para a ingratidão resposta, não e é isso, seu aflições Gama? destruídas. Isso. A Vamos resposta... ler a pergunta de novo. Eu leio. Tá, e eu Então respondo. você responde, está ótimo. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? São. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Isso é comum, as pessoas chegarem no centro espírita se lamentando disso, daquilo e daquilo outro. Exatamente. Falecimento de filhos, de maridos, situações difíceis. Perfeito. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. Não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. Agora, importante, a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto lhes tenha sido a ingratidão. Olha Quer dizer, que então, coisa. a gente vê aí como isso é comum. A ingratidão aqui na Terra, a pessoa passa tranquila, não tem problema, porque aquilo ali. Porque essa ideia que nós criamos de que as coisas passam e que não tem consequência, as consequências são as mais sérias possíveis. Isso. Vejam, meus irmãos, estamos aqui tendo necessidade de interromper mais uma vez, mas voltamos a falar a importância das leis morais. Também é parte moral isso aqui. Sim, não tem a menor Entendeu? dúvida. Mas Kardec fez questão de separar a parte mais importante das leis morais para constituir a terceira parte do livro Espírita, Aham. e isto é fundamental. Pena que o tempo para nós Mas nos temos... obrigue a fazer determinados comentários para chamar a atenção. Exato. Tá? A ingratidão, nós vamos achar onde isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 16, item 8. É só vocês acessarem o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai estar lá tudo delineado com tranquilidade para que possamos observar e colocar em prática. Absorver e colocar em prática. Exatamente. Tá certo? Mas, seu Gamba, nós temos que fazer um segundo intervalo. Tá certo? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
estudando a quarta parte de O Livro dos Espíritos, falando das penas e gozos terrestres, coisa que é muito comum, muito fiel para nós, que acontece todos os dias. Vamos para a pergunta 938. Isso. As decepções oriundas da ingratidão não serão de moldes a endurecer o coração e a fechá-lo para a sensibilidade? Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido pela vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. As Olha decepções vão surgir sempre, Weckmiller, não tem como. Vão seguir, porque o homem pode achar maravilhoso, mas isso é teórico, não tem prática. Tem! Com certeza. Se você sim. analisar a conjugação, é por isso que é impossível deixar de existir a doutrina espírita. Se você continuar a doutrina espírita, ela vai desaparecer se abandonarmos essa ideia de justiça, de amor ao próximo, de explicar tudo o que se passa na vida da Ilha. Pois é, seu Gamba. Mas tem a letra A. Me lembrei agora, dá licença, Não, me vamos lembrei lá. exatamente de um ditado. Faça o bem, não importa a quem. Não, exatamente. Não importa. O importante é fazer o bem. Por quê? Aquele que faz o bem, nós vamos nos sentir com o coração mais leve. E estamos fazendo aquilo que o próprio Jesus nos pede. Pois olha, eu tenho uma pessoa que mora em Manaus, que eu conheço há muitos anos, e essa pessoa me ouviu em relação à caridade. Ele, industrial muito bem sucedido, e aí expliquei a ele o que está acontecendo, embora ele não tenha captado tudo, ele resolveu se dedicar à caridade porque estava sobrando para ele. E ele disse, meu irmão, como é que pode? Tudo acontece assim, você chama um para o outro de irmão, eu digo, chamo. Diz, é impressionante como é que tudo acontece diferente depois que eu aceitei os ensinamentos vindos de Jesus através da doutrina espírita, que esclarece o que ele não pôs. Porque Jesus falou e ficou no ar. E foi escrito às vezes, como alguns evangelhos, 30, 40, 60 anos depois da morte. Pelo menos, né? Pelo menos. É. E só foram oficializados lá no século III e IV. Exato. Tá? Que maravilha, né, senhor? Então, vamos lá. A letra A, então. Mas isso não impede que seria o sério o coração. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que se lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido. Pois bem, triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Olha que interessante, seu Gama. Pois é, mas nós estamos vivendo isso, Weckmiller. Você vê pela televisão as pessoas calmas, nesse ou naquele país que não nos interessa apontar, que não temos referência aqui. E ele falando sobre a guerra, como é que foi, como é que não foi, está morrendo assim, morrendo assado, está destruindo assim, mostra as fotos, a hora de destruição, cai aquilo tudo. É como se nós fôssemos animais, nada mais, Weckmiller. Incrível, mas para bem naquela hora que você vê a televisão filmou, ou pelo menos filmaram aquilo que está passando agora, naquele momento da destruição total e absurda, sem nenhum efeito moral daquilo. Você está pretendendo que a sua vida vai terminar dentro de meses ou de anos? Inevitavelmente. E, no entanto, a violência está atacando. Pois é, seu Gama. Agora tem nessa letra A dessa pergunta,
tem uma orientação muito interessante, que diz o seguinte: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado, claro. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído egoísta. Pois é. Então, nós estamos passando necessidades físicas, já materiais, etc. Há circunstâncias que impedem, talvez, a pessoa de agir e trabalhar. Mas, sempre que puder fazê-lo, nossa, como é importante. Está sendo excluído o egoísta, aquele que só pensa juntar, deixar juntado, parado, sem ajudar quem quer que seja, mesmo tendo o seu futuro garantido, é uma lástima. Por outro lado, deixar de ajudar alguém que você ama porque casou, mas agora essa pessoa está com doença, etc., e, no entanto, você que está com saúde perfeita, se vê obrigado a ajudar aquela pessoa naquela circunstância, por meses, por anos, por décadas, às vezes. Uhum. Mas é necessário que se faça mesmo, porque o amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Nos diz a doutrina espírita. Então, nós não podemos diminuir o valor do amor tentando ensinar aos homens o amor. O amor, ele se propõe realmente a dividir no sentido de levar a felicidade às pessoas. Isso. Que era o que Jesus fazia. Por que ele alimentou 5.000 de uma vez? Ele podia ter alimentado só 50 e fazer um cartaz danado ali. Podia curar todo mundo que o visse naquela hora. E depois não queria curar mais. Não, Jesus fazia tudo no momento certo, no lugar certo, sempre recitando o Evangelho, conforme a gente conhece o Evangelho quando analisa e tira-o do conceito que se criou de determinados procedimentos, como se eles fossem capazes de explicar a nossa frieza, a nossa indiferença para com o amor do próximo. Por isso que Jesus colocou uma lei só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deixa uma pergunta, 982 de O Livro dos Espíritos, leia só, porque ela cabe sempre. 982, que diz o seguinte: será sempre necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte futura? Então, veja que importância essa pergunta. É preciso ser espírita? Não. Olha que religião diferente. Não, senhor, absolutamente, está enganado. Olha só a resposta, por favor. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, meus irmãos, nós estamos aqui pregando a doutrina espírita e mostrando nossos princípios. E aí, alguém já disse para mim, eu lamento, é mais de um, mas, seu Gama, você tem uma certa instrução, uma vida boa, por que é que você se preocupa em tentar ajudar os outros, resolver, orientar e ensinar? Porque a luz é o caminho melhor para acabar com as trevas. Isso. Então, a melhor coisa a fazer é ensinar e tentar fazer dentro de determinados limites o que for possível. Ora, nós vemos então que se você ama a Deus, acredita que Ele existe, ama a Deus, ama o próximo como a si mesmo, ou seja, não deseja absolutamente o mal de ninguém. Se além disso você faz a caridade sempre que possível, não precisa dar tudo que você tem não, mas fazer a caridade sempre que possível, com sinceridade, com amor, e ao mesmo tempo exercer o perdão, porque o perdão, porque sem o perdão não vai a lugar nenhum, Jesus mesmo ensinou isso, por isso crucificaram-no, mas ele perdoou, para dar o exemplo máximo. Então veja só, se você faz isso, você está, diz a doutrina espírita, você está muito bem, não precisa ser espírita não, você vai ser salvo. Qual é a religião que diz isso? Só a espírita que eu conheço. Eu conheço só a doutrina espírita. Exato. Entendeu? Seu Gama, aqui tem nessa nota, depois da resposta da letra A, que diz assim:
Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Veja bem, gente, com certeza eu acho que eu sou, aliás, o seu Gama me é muito simpático. Não é, estou puxando, não é jogando confete, não é nada disso. De uma certa forma, ele já me ensina há pelo menos 20 anos. Se eu não fosse simpático a ele e ele a mim, nós não estaríamos juntos. Sem dúvida nenhuma. Tá certo? Isso aí, isso em âmbito pequeno. Agora vamos colocar na família, vamos colocar em outras situações, no trabalho, no centro espírita, em qualquer outra atividade. Zé Quimereiro, deixa-me narrar uma realidade que eu falo aqui em homenagem a esse querido amigo, que eu não vou dizer o nome, Isso. para não sensibilizar quem quer que seja. Mas era um homem, ele era homem, portanto, que trabalhava dedicadamente ao trabalho dele, mas ele tinha lá suas concepções amorosas que não conferia com os meus desejos e a minha realidade. Transformou-se em meu amigo particular. Sei. E eu alimentei aquele amor até o princípio. Sabe que no último dia dele, ele já dizia que vou fazer isso e aquilo por você quando eu morrer, porque eu visitava ele muito doente. Ele bem mais jovem que eu. E aí ele dizia assim, Gama, eu vou fazer o que eu puder por você. Eu digo, não, para mim está tudo bem, cara, mas vamos lá. Nunca toquei nesse assunto, porque eu não deixei ele falar. Claro. Mas chegou aquele ponto que eu recebi um telefonema que ele estaria bastante mal, trouxe-o a Petrópolis. Ele foi operado, ele morava no Rio. E surpresa minha, não fomos casados, nunca tivemos qualquer intimidade. Ele era meu amigo da minha casa, chegava para o Natal, enchendo a gente de presentes. Mas éramos amigos, ele solteirão e eu casado com meus filhos. Visitava a casa dele e ele vinha para a minha casa. Sabe o que aconteceu, para surpresa minha? Ele deixou um apartamento em Copacabana para mim. Eu digo, meu Deus, eu nunca pensei em nada disso. Lógico, Porque faz o bem pelo bem. Exato, entendeu? Por amizade, é ele que eu conheci quando ambos, ele e eu, trabalhávamos num banco que naquela época existia, não sei se ainda existe hoje, Banco Aliança do Rio de Janeiro, S.A. Só como curiosidade, que estimo muito aquela pessoa, sou amigo dos filhos dele, filhos de criação, é verdade. Mas então demonstramos que o amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Isso é o ensinamento que a doutrina espírita nos dá, e que é melhor que a gente dê a capacidade de compreender que o ser humano teve necessidade de amar e de ser amado. Independente do sexo, independente disso, daquilo, tem necessidade de amar e ser amado. E se amam, e se gostam, se respeitam. Isso. Não abusam desse sentimento, Claro. sabe? E esse sentimento fez com que Chico Xavier tivesse pessoas que o amavam sinceramente do fundo do coração. Isso. Pelo carinho que ele fazia, com que ele atendia as pessoas, aquelas senhoras desesperadas, né? Posso contar um caso só para Claro, conclusão com de hoje? certeza. Estando o Chico visitando digamos lá, era como se fosse uma favela, mas a nossa favela aqui a gente pensa em morro, lá, Isso, lá mas lá em Uberaba não era assim. Então ele sentia aquilo de uma maneira diferente. Ele saía para distribuir o presente, chegou uma pessoa para o Chico e disse, Chico, pode alguém explicar o sofrimento do meu filho? Eu disse assim, o que é? Ele disse, olha, ele nasceu surdo, nasceu mudo, mas ele consegue falar um pouquinho, tá, pelo menos se entender. Mas Chico, ele nasceu sem os braços. sem os braços. E agora, Chico, Querem cortar vem as pernas. os cientistas e dizem que a doença dele exige que corte as pernas dele. Exato. E existe explicação para mim nisso? O Chico parou, olhou para ela e disse, eu não sei. Como é que você quer que eu saiba? Então eu faço o seguinte, vou pedir a Emmanuel. E ele pediu a Emmanuel, o guia dele, esse que publicou os livros aí. E Emmanuel disse, eu também não sei, mas vou pesquisar e digo. Foi pesquisar e voltou rápido com a informação.
Esse espírito suicidou-se nas 10 últimas vidas. Que horror. Então ele vai ter que cortar a perna assim, ficar algum tempo sem os braços, sem as pernas, que quando Deus quer, alguém fica na terra mesmo que ele se suicide 10 vezes. Pouco tempo depois aconteceu isso e ele ficou anos, teve amputado as pernas e ficou aquela situação. Que bom. Então o Chico esclareceu isso até esse detalhe. Veja que a doutrina espírita explica através de amor, até com os exemplos apontados pela espiritualidade. Isso. Mas chegamos ao final. Chegamos ao final, Por infelizmente, favor, seu Miriam. Galo. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. É isso, meus irmãos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer o fim. Um bom fim, um novo fim. É isso. TVC, a TV do Correio da Manhã.